Eu era Nossa. repórter de TV, trabalhei 10 anos. E tratar sobre dinheiro era algo que eu fazia pra mim, porque eu via que meus pais não tinham educação financeira, meus amigos não tinham, tava todo mundo sempre lascado e tal. E aí eu comecei, falei, não, eu preciso ser a pessoa que vai ajudar essa galera aqui, né? Porque eu já olhava sempre pro futuro e falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra cuidar dos meus pais, enfim, da família toda. Aí comecei a planejar, criar meta, Mas investir. o que? Era muita dívidas, era muita bagunça a vida financeira da sua família? Assim, nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada. E sempre foi uma vida restrita. Assim, tipo, a gente nunca viajou. Assim, a gente tinha comida, a gente... Não tinha luxo. Nenhum. Assim, estudava, comia e era isso. E não podia uma série de coisas, era não pra tudo. Eu falo isso até no livro, né? Era não pra tudo. E aí... Só que sempre tinha aquele receio, assim, do desemprego. Era um medo constante na minha casa, porque só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente, somos em 3. Então era aquele medo constante. Poxa, pai, né? Nossa, e se acontecer isso? E são 3 meninas, mas cada uma introjeta aquilo de um jeito. Eu introjetei, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me virar pra cuidar de mim e deles também, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. E aí, eu comecei a juntar dinheiro com 8 anos de idade. Veio bem cedinho. Veio bem cedinho. Você juntava dinheiro com 8 anos de idade pra comprar o quê? Eu queria um carro. Com 8 anos já? Já. Mas acho que é legal trazer o contexto, né? Eu nasci em 85. E lá nos meus 7 anos, quando surgiu essa coisa do carro, eu tinha 7, mais ou menos. Foi o auge da inflação, ali, 92. Se eu não me engano, entre 91 e 92, a inflação ficou mais de 1000% ao ano. Era aquela época, vocês não viveram isso. Talvez você que tá vendo tenha vivido. Que você tinha que comprar num dia, porque no outro já era o dobro do preço. E aí depois teve o confisco da poupança e todo mundo se deu feio, assim, sabe? E toda essa questão das pessoas não quererem investir, tipo, só se vive uma vez, é muito resquício daquele período, onde muita gente, inclusive, se matou. Pessoas que eu conheci, tipo, então meu pai não conseguiu superar, meus avós não conseguiram superar. Porque imagina, você tem sua reserva de emergência lá na poupança. Aí chega um dia lá, Zéliona, Cardoso de Mello, e o Collor lá, o outro também, né, patrão, não sei o quê, confisca, deixa tudo preso. Pra gente poder reduzir a inflação. Mas como assim, empresa é meu dinheiro? Não, você não vai acessar seu dinheiro, não, desculpa. Mas hoje você não vai. E o que aconteceu após isso? O dinheiro retornou pras pessoas? Não! Já era? Foram, assim, teve ação que só foi liberada, tipo, ano passado. Mano, ferrou muita gente. Então foi um pouco de trauma também, né? Trauma total. Então, assim, foi nesse contexto que um dia eu vi uma amiga minha falando, e ela era a rica da escola. A gente falando de rico e tal, pai médico, né, carrão, não sei o quê. E aí ela falou, meu pai tá fazendo uma poupança pra gente ter um carro com 18. Mano, sério? Da hora. Da hora! Ela com 8 anos. Da hora, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, cheguei em casa e perguntei pros meus pais, né? Falei, e aí, então, rola? É uma poupança? Rola Carrinho poupança, pra mim, hein? comprar um carro, tal, não sei o quê. E aí, obviamente, né? Não. Tá louca, Natália. Cresça e apareça. O que eu mais ouvi na vida foi não cresça e apareça. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, puta, então, o que eu preciso fazer pra ter esse carro? Como é que compra um carro? De onde ele sai, né? Como vive? Sim. Dinheiro. Eu nunca ganhei mesada. Às vezes rolava um dinheirinho pro lanche. Muito raro. Falei, bom, é o único dinheiro que eu tenho, então é aquilo que eu vou pegar. E aí eu comecei, tipo, Natal, não quero boneca, não quero nada. Quero dinheiro na minha conta. Páscoa, troco meu ovo em dinheiro. Olha, Qualquer então coisa, dinheiro. E aí eu guardando tudo num cofrinho. E fiz isso até os 18. Só que aí com 14... Dos 8 aos 18. Isso. Só que com 14, porque minha mãe não deixava eu trabalhar. Eu queria ter começado a trabalhar com 12, minha mãe não deixava. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer propaganda e que minha mãe não achava aquilo trabalho, mas eu ia conseguir tirar uns R$50 por dia como figurante de propaganda infantil. Porque, enfim, me chamaram um dia pra fazer um teste lá. Aí, o cara entregou, lembro até hoje, num plastiquinho assim, com uma notinha. Toma, na minha mão. Falei, uau. Carro. Gente, eu passava o final de semana, assim, olhando o jornal, circulando de verdade, assim, os carros que davam pra eu comprar com 18. E ficava fazendo, tipo, conta mesmo. E eu lembro que na época tinham 2 carros que nunca saíam do jornal, que eram um Buggy e um Jeep Willys. Aí, quanto que custava? O Buggy custava
R$3.000. Na época, o Jeep Willys eram uns 8 e pouco. Falei, bom, são os mais baratos que tem. Porque assim, na minha cabeça, depois eu fui estudar e entender por que isso foi tão forte. Tá. Não era o carro que eu queria a liberdade que o carro ia me proporcionar. E outra, né, eu tinha muito essa visão do não tem, como eu vou tirar dos meus pais se eles não têm nem pra gente, sabe? Tem isso, cara. Eu sentia uma baita de uma culpa, assim, então eu não pedia nada. Até porque a dinâmica da minha casa sempre foi, não fez mais que obrigação. Aí eu descobri o negócio do comercial, de propaganda e tal, eu fazia pulseirinha pra vender na escola, fazia camiseta tie-dye pra vender na escola, eu pegava coisa que eu não usava mais, fazia bazar com as amigas da escola. Começou a comercializar. tudo. Empreendedora ali na escola, aproveitando todo o network pra vender e conseguir dinheiro pro carro. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu fiz 18? Eu tinha, naquela época, R$6.800. Mano! Calma aí, você nunca chegou a cogitar abrir o cofre? Não, eu Pra sempre comprar abria. Não, mas tipo, pra contar Pra ou usar. pra gastar? Pra contar. Não, mas você foi muito disciplinada. Eu sou muito disciplinada. O fato de eu ter vivido com tanta disciplina, sem abrir mão de nada, nada mesmo, porque tudo aquilo que eu queria eu dava um jeito de fazer. Tipo, imagina, adolescente, você tem que estar no mínimo ali bonitinha, né? E eu não era lá essas coisas. E aí, assim, o que eu vou fazer? Eu costurava, comprava tecido, que era bem mais barato. Pera. Eu sempre usei defeitos e transformava em efeitos. Então eu lembro, deve ter foto em algum lugar, tipo, eu comprei um tecido verde assim. Quando você pega qualquer tecido e dobra, costura de um lado, costura embaixo, joga em cima e faz um buraco. É uma blusa! Você fazia isso? Super! A questão sempre era o resultado. Eu dava meus pulos, eu nunca me fiz de vítima, tipo, ai, não tenho dinheiro, ai, não sei o que. Gente, eu realmente estava obstinada em ter meu carro e depois em comprar meu apartamento e depois em ter minha independência financeira. Mas nesse período você estudava isso? Você ia lendo? Você... Não tinha, né? Não tinha bibliografia. Não tinha nada. Assim, tinha jornais específicos, poucos autores, né? O primeiro, assim, maior que surgiu foi o Gustavo Cerbasi, mas que eu só fui descobrir com os meus 23 anos. Mas até lá foi tudo na cara e na coragem, conversando com algumas pessoas. E eu só fui descobrir que investimento existia quando finalmente consegui um emprego, carteira assinada com 18, e eu fui obrigada a abrir uma conta em banco. E aí a Cid Nelson falou, você pode aplicar este dinheiro e não sei o quê, e tá. Eu falei, mesmo? Mas o que vai acontecer, né, se eu aplicar o dinheiro? Sim. Não, porque tem um rendimento. Mas o que é rendimento? E aí eu sempre... Nossa, foi aprendendo. Sempre perguntando, aí ela me explicou o que era. E ela me falou também da taxa de carregamento. Eu falei, taxa de carregamento toda vez que você coloca o dinheiro, uma parte fica pro banco. Eu falei, mas isso não é justo. Eu falei, como assim? É meu? É meu! Como assim vai ficar no banco? Mas de repente, se você colocar no mínimo R$800, que era exatamente meu salário, você não paga a taxa de carregamento. Eu falei, fechou. Vou colocar 800 então, pra não pagar 2%. Então você trabalhava pra guardar tudo. E fazia renda extra pra poder viver. Você trabalhava do quê? Meu primeiro emprego foi de vendedora de loja. Mas- Roupa De roupa. Shopping? Era numa rua, ficava nos Jardins. Consegui um emprego de vendedora na Benetton, que tinha aquela Benetton, sabe? Não. Era uma loja chique. de cores. Ela foi muita moda nos anos 90, mas desapareceu. E aí fui lá, consegui um emprego e tal. Tinha uma menina na minha faculdade que era gerente da loja, ela me chamou pra ser vendedora. Eu falei, nossa, beleza, vamos lá, pra ontem, né? E aí eu fiquei em depressão. Por quê? Porque você tem meta de peça por atendimento. E eu tinha que forçar as pessoas a comprarem. Imagina como é que eu vou fazer a pessoa gastar o dinheiro dela num negócio que eu sei que ela não precisa, sabe? Pra mim era muito difícil aquilo. Mas até eu entender que aquilo que eu tava passando é porque tava totalmente desalinhado com os meus valores, levou uns 10 anos, assim. Tipo, levou muito tempo. Aí pedi demissão depois de 6 meses e, enfim, fui fazer outras coisas da vida. Demorou quanto tempo, assim, pra você ter uma vida que você falou, olha, tô começando a ter uma coisa aí, tô começando a ter um dinheiro É estranho, porque eu sempre tive essa sensação. de ter. Porque na minha cabeça já tinha a projeção do dinheiro no tempo com o acúmulo de juros compostos. Então eu nunca vejo o dinheiro do jeito que ele é hoje. Eu vejo ele do jeito que eu quero que ele seja para aquilo que eu quero amanhã, entende? Entendi. Então eu nunca vejo 800, eu vejo 800 vezes 12, com juros compostos ao ano de 9, 10, 12, 14, vezes 5 ou vezes 10.
Então, pra mim, nunca é sobre os 800. É sobre o quanto ele pode render. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Então, eu nunca senti que eu tava abrindo mão de nada. Porque assim, toda vez que eu queria alguma coisa que não fosse de longo prazo, eu dava meus corre pra fazer renda extra, né? Era isso que eu ia te perguntar, se você conseguia se realizar também momentaneamente. Super! De, tipo assim, quero comer tal coisa agora, quero comprar tal camisa Quero viajar. agora, quero viajar, essas coisas assim. Então, e olha que interessante isso. Você acabou de falar. Eu quero. Eu sempre quis primeiro e depois ia ver se tinha dinheiro. E se não tivesse, eu fazia. Porque o que eu mais ouço, assim, né, de me poupeiros e me poupeiras é: ai, mas quando eu passo vontade eu me sinto pobre. Ah, mas é muito ruim você ter que ir num shopping e não poder comprar o que você quer. Mas aí que tá, se você foi ao shopping e não queria aquilo que você começou a querer no momento em que você chegou lá, então você só é trouxa. Você não queria aquilo de verdade. E o fato de você sair de lá sem comprar nada não faz de você uma pessoa pobre. Faz de você uma pessoa autodisciplinada, que sabe o valor do seu dinheiro, que não vai fazer uma comprinha por impulso e depois vai abandonar no fundo do guarda-roupa sem nem lembrar que aquilo é dinheiro. E o dinheiro é fruto do teu tempo. Mas assim, e por que a gente é assim? Nós, seres humanos, não somos confiáveis. Com a gente mesmo, tá? E por que eu te digo isso, tá? É base da ciência, não é achismo. Nós somos programados para sobreviver. E o nosso cérebro também é feito para evitar qualquer tipo de gasto de energia desnecessário. O nosso cérebro, isso tem muito a ver com dinheiro, gosta de tudo que é simples, que é fácil, que eu não preciso pensar. E se eu tiver que esquecer o futuro, melhor ainda. TikTok, joguinho, é isso. Eu preciso de gratificação imediata. Eu preciso ser feliz agora. Ainda que aquilo não me traga nenhuma felicidade e nem benefícios a longo prazo. E a maioria das pessoas tem isso. Porque quando eu faço uma comprinha e passo no cartão, é baratinho. É parcelinha de 20 reais, 20 conto e tal. Aquele sentimento me faz bem naquele momento. E é como se eu preenchesse pequenos buraquinhos, entende? Só que cada buraquinho que eu tampo é outro que abre. Porque eu não tô olhando para aquilo que realmente é importante para mim.